Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão 147 do Enem de 2021 na prova amarela. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa conforme a ilustração. Sabe-se que nessa caneca 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D. Então isso aqui, ó. E esse diâmetro mede exatamente 10 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 centímetros. E a base é um círculo de diâmetro D medindo 8 centímetros. Então, isso aqui, ó, é o diâmetro D, que mede exatamente 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H, representada por essa linha, ela mede exatamente 12 centímetros. É a distância do centro da circunferência do topo, né, até a base. Então, os 12 centímetros. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a capacidade volumétrica em mililitros, ou seja, em ml, desta caneca? Muito bem, meus amigos. Então, na verdade, a figura geométrica que está se formando aí é chamado tronco do cone. O que é o tronco do cone? É um pedaço do cone, certo? Vamos analisar isso mais visualmente aqui, ó. Então, se eu continuar essa linha aqui, eu vou chegar num ponto. Se eu continuar essa outra linha, eu vou chegar nesse outro ponto aqui. O que vai se formar? Vai se formar um cone, tá? Então, esse aqui é um cone, em que nós vamos ter uma certa altura, que vai daqui até aqui, ó. Então, essa altura eu vou chamar de x. A altura do cone total é 12 mais o x. Gente, nós não queremos saber o total. Nós queremos saber somente desta parte aqui, ó, certo? Então, existe uma fórmula específica para a gente calcular o chamado volume do tronco de um cone. Mas nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos achar o volume total do cone e depois vamos fazer o quê? Vamos descontar esse pedacinho aqui, ó, certo? Descontando esse volume aqui, nós vamos encontrar tronco desse cone. Para isso, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Vamos trabalhar com figuras semelhantes. Vejam o que acontece aqui, ó. Eu posso muito bem trabalhar com uma figura plana, tá? Em que eu vou chegar aqui e vou chegar aqui, ó. Vou fechar isso aqui como sendo uma figura, apenas uma parte dela. 2 triângulos semelhantes, tá? Em que eu posso estabelecer o seguinte, ó. Esta altura está para este comprimento, assim como esta altura está para esse comprimento. Então, a gente chama isso, na verdade, de... nós conseguimos estabelecer isso através das chamadas figuras semelhantes. Beleza? Muito bem. Agora, esse pedacinho azul, quanto mede? Eu não sei. Eu digo que isso aqui mede x. Certo? Mas esse pedaço azul eu sei, isso aqui mede 8. Agora, quanto vai medir essa parte vermelha? Essa parte vermelha vai medir os 12, que é o tronco, mais o pedacinho x que está representado no azul. E essa outra parte aqui mede exatamente 10 centímetros. Beleza? Nem vou colocar esse centímetro, só vou colocar o 10. Então, que relação nós podemos estabelecer entre esses pedaços aqui? Nós podemos dizer o seguinte, ó.
através de figuras semelhantes, que 12 mais x está para 10, assim como o x está para 8. E nós já vamos entender por que é que nós estamos fazendo isso aqui. Na verdade, nós precisamos descobrir o valor de x. Por quê? Porque para descobrir o volume de um cone, para descobrir o volume, eu vou descobrir a área da base multiplicado pela altura, só que dividido por 3. Mas o que é a área da base? A área da base é um círculo. Então, é π vezes o raio ao quadrado, que multiplica a altura, dividido por 3. Certo? Então, eu vou descobrir o volume do cone inteiro e vou descontar esse volume desse cone pequenininho que está ali. Voltando aqui para minha conta, então este 8 que está dividindo vai passar multiplicando, esse 10 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, vai ficar 8 que vai multiplicar o 12 mais o x, e esse 10 vai multiplicar o x. Então, ao multiplicar 12 vezes 8, 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 1 é 8. Então, aqui eu vou ficar com 96. Mais 8 vezes x vai ficar 8x igual a 10 vezes x, que vai dar 10x. Vou isolar o x. Então, esse 8x que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, vou ficar com 96 igual a 10x menos 8x. O 96 vai ser igual a 10 menos 8, 2x. Agora, a nossa matemática básica, né? Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 96 dividido por 2, que é igual a x. Eu chego à conclusão de que o x vale 48. 48 o quê? 48 centímetros. Esse é o valor que eu descobri para x. Beleza? Então, voltando à minha continha aqui, eu descobri que o x vale exatamente 48. 48. É isso, né? Muito bem. Agora, veja bem. Eu vou descobrir, vamos separar, eu vou descobrir o volume do cone inteiro. O volume do cone inteiro. Então, aqui o cone maior. Volume do cone maior. Então, eu vou ter aqui que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, este volume do cone vai ser o π. Quero chamar a atenção para vocês de que aqui, ó, nós vamos utilizar o π como sendo 3. Então, aqui é 3 vezes o raio. Gente, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes a altura. Mas quanto é a altura? É o 48 mais o 12. Então, aqui vai dar 60, dividido por 3. Perceba que esse volume do cone maior, uma coisa primeiro que eu posso fazer é simplificar, certo? Então, aqui 5 ao quadrado é 25 vezes o 60. Então, este volume do cone maior vai ser 25 vezes o 60. Quanto é? Vamos fazer a continha aqui do lado. 25 vezes 60. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15.
como eu estou multiplicando por 60, então eu vou acrescentar um zero. Eu sei que esse volume será de 1.500 centímetros cúbicos. Esse é o volume total. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto é o volume desse cone menor. Só desse pequenininho ali. Vou separar aqui novamente e depois vou subtrair um do outro. Então, agora o cone menor. Então, esse volume do cone menor vai ser igual também π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então, esse volume do cone menor vai ser o π. Nós já vimos que nós vamos considerar como sendo 3 vezes o raio. Vamos dar uma olhada, ó. O raio o diâmetro é 8. Então, o raio será igual a 4 ao quadrado vezes a altura, que nesse caso desse cone é 48. 48 dividido por 3. Podemos simplificar esse 3 com esse 3. Então, resta o quê? O volume desse cone menor. 4 ao quadrado vai ser 16 vezes o 48. Vamos fazer a continha? Então, vou ficar aqui com 48 vezes o 16. 6 vezes 8 é 48. 6 vezes 4, 24, mais 4, 28. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 4 é 4. Somando esses valores, 8, 8 mais 8, 16. 4, 6, 7. 768, vamos colocar aqui, ó. 768 centímetros cúbicos. E agora nós podemos encerrar a nossa atividade fazendo essa subtração. Quero que vocês percebam comigo que é uma questão extensa, mas ela não é difícil. Tá? Então, agora eu vou fazer a subtração do cone maior menos o cone menor. Então, eu tenho ali 1.500 centímetros subtraído de 768. E assim segue a nossa saga aí de emprestar. Então, vou emprestar aqui, vou emprestar aqui, vou emprestar aqui. Sobrou o quê? Bom, 10 menos 8, 2. Aqui era 10, ficou 9. 9 menos 6, 3. Aqui era 15, ficou 14. 14 menos 7 é 7. 732 centímetros cúbicos, que equivale a 732 milímetros. Essa aqui é a nossa resposta final. Agora, nós vamos lá e vamos dar uma olhadinha qual é a alternativa. Nesse caso, a questão 147, a resposta correta é a letra C, 732. Valeu? Até a próxima.